vamos avançando. Falamos do texto base e o próximo item da nossa questão é o enunciado, como estamos aqui apontando. O enunciado constitui-se de uma ou mais orações e não deve apresentar informações adicionais ou complementares ao texto. Ao contrário, deverá considerar exatamente a totalidade das informações previamente oferecidas. Vamos explorar mais esse aspecto, né? O texto base é algo sucinto, é algo objetivo. O enunciado não deve apresentar informações adicionais. Essas informações estão no texto base e não no enunciado. Ainda é importante destacar: no enunciado, inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante do teste. Essa instrução poderá ser expressa como uma pergunta ou frase a ser completada pela alternativa. Vale destacar que, embora possa ser uma pergunta, devemos evitar texto base e com interrogativa. Não é recomendável que o texto base seja uma pergunta, embora, se não houver uma forma mais apropriada, pode deixar de uma forma assim, por uma exceção, é claro, essa situação, ok? Vamos em frente. Ainda sobre o enunciado, é importante destacar: deve-se explicitar o que é pedido. O enunciado deve ser claro na sua proposição. Por isso, os comandos devem ser sempre finalizados com gancho sintático. O que é isso? Vamos ver aqui duas situações em que isso pode ser observado. Uma situação em que consideramos que é o certo e uma situação em que consideramos o que é errado. Não deve ser, portanto, tomado como uma referência, né? Muito bem, o que é o certo? Vejam aqui um enunciado que está dentro dos critérios da elaboração de itens. De acordo com a tabela acima, a expressão que relaciona a numeração recomendada do calçado com o tamanho do pé em centímetros é. Então, observe que é uma oração que objetiva algo em que o participante, em que o aluno tome uma decisão. O texto não traz nenhuma informação. Ele coloca uma condição, um problema, uma posição a ser tomada pelo participante. Então, vejamos o que é um enunciado não recomendado, um enunciado errado. Vejam este exemplo. Com base nessas informações, o volume de água precipitada por uma chuva de 200 milímetros em um bairro que tem 20 quilômetros quadrados de área é de... A colocação está correta, há uma pergunta, há um problema a se resolver. No entanto, o que está fora dos critérios é que o enunciado ele está trazendo informações e isso não pode ocorrer, ok? Ficou claro? Vamos, portanto, mais alguns aspectos importantes do enunciado. Olha, no enunciado, não utilizar imperativos. Não podemos ter enunciados que sejam iniciados de forma imperativa no que diz respeito à oração, ao verbo. Veja um exemplo. Assinale a alternativa, né? Outro exemplo, outro aspecto que devemos observar, não exigir apenas informações simplesmente decoradas, como fórmulas, datas, termos, nomes, enfim, detalhes que não avaliam o conteúdo, mas privilegiam a memorização. Então, não deve trazer aspectos que cobrem esse tipo de conhecimento. O enunciado, além de não trazer a situação da oração no imperativo, não se deve utilizar a primeira pessoa do plural no enunciado. Nós, vamos, calculemos, coisas desse tipo, e calculamos coisas desse tipo. Não se deve utilizar a partícula de negação, o comando como comando do enunciado. Não se deve utilizar comandos do tipo pode-se afirmar que, pode-se concluir que, ou é possível dizer, concluir que.
Esse tipo de oração, esse tipo de situação, ele fica como uma questão aberta. Por quê? Pode-se afirmar qualquer coisa, pode-se concluir qualquer coisa, é possível dizer qualquer coisa. Então, não é uma colocação correta para o enunciado. Não deve ser também elaborados itens do tipo verdadeiro ou falso. Muito bem, esses aspectos aqui, eles devem ser observados quando for no momento de elaborar o enunciado.